Olá, lindezas de Deus! Está começando mais um Fala Deus. Hoje nós vamos ver quais são as causas do coronavírus que a Bíblia aponta, quais foram as relações ao passado e quais são as relações ao futuro dessa questão que está acontecendo no mundo inteiro. Vamos perceber que lá atrás, muitos anos atrás, Jesus já nos avisou que isso aconteceria e vamos ver também qual é o objetivo da permissão de Deus que isso tudo aconteça. Agora nós vamos ler o verso de Lucas capítulo 21, verso 11. Vamos lá então? Jesus nos avisando. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Apocalipse 21:11, Jesus estava avisando que haveria muitas pestes. Aí você vai me perguntar o seguinte: coronavírus é uma peste? Bem, se a gente parar para pensar o seguinte, que isso está se espalhando rapidamente no mundo inteiro, até agora não encontraram uma solução efetiva, indiretamente podemos pensar que isso seja uma peste, sim. Outra coisa que nós podemos perceber é que essa peste tem relação indiretamente a Êxodo, lá atrás, quando as 10 pragas do Egito caíram, e também Apocalipse 15:16, que nos fala sobre as 7 últimas pragas e as 7 últimas taças da ira de Deus. Sim. Aí você vai me perguntar o seguinte: qual é o objetivo da permissão de Deus nisso tudo? Bem, o objetivo de Deus, tanto na questão das pragas lá no Egito, quanto a questão das pragas futuras lá em Apocalipse capítulo 16, 15:16, é o seguinte: Deus chama todos ao arrependimento. Chamar a todos ao arrependimento. Isso está registrado em Atos capítulo 17, versículo 30 a 31. E aí você pode me perguntar o seguinte: mas por que está acontecendo tudo isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Boa pergunta. Olha só, você pode consultar Levíticos 11, que fala o seguinte: as carnes que deveriam ser ingeridas, as permitidas, e as carnes que em hipótese alguma deveriam ser consumidas. Deus, como criador de toda espécie animal, vegetal e humana, ele sabe quais carnes são mais limpas e quais carnes são mais imundas ou impuras. E lá, infelizmente, diz o seguinte, ou felizmente, né? Carne de morcego, carne de rato não é aconselhada a ser comida. Olha, nós não estamos julgando aqui quem faça uso desse determinado tipo de alimentos, até porque não é esse o objetivo do canal. Nós só estamos querendo dizer o seguinte, fazer uma reflexão bíblica sobre as questões de saúde, que foi até uma sugestão também de de 2 inscritos aqui do canal, que com muito carinho sugeriram esse tema, de falarmos sobre o coronavírus e a Bíblia. E eu agradeço. Quem quiser, inclusive, colocar sugestões sobre novos temas, sintam-se à vontade aí nos comentários, tá bom? Será um prazer atendê-los. Então, quando as pessoas comem coisas que realmente são orientadas por Deus, que não são
permitidas, elas acabam se colocando em zona de perigo, zona de risco. E, infelizmente, né, nós sabemos que o coronavírus tem relação a isso, né? A questão higiênica, a questão da alimentação também e outras questões mais, né? Nós podemos refletir sobre isso através até mesmo dos dados que hoje nos são apresentados diariamente em jornais, em reportagens e outras coisas mais, né? Você deve então estar pensando assim: nossa, e agora? O que eu faço? Olha que maravilhoso! Deus, em todas as situações sofredoras à terra, Ele sempre enviou mensagens de proteção. Quer ver uma coisa? Por exemplo, lá na 10ª praga do Egito, do filho primogênito, quando o anjo enviado por Deus ia passar com a espada, ia matar os filhos primogênitos, com o objetivo de Faraó se arrepender e libertar o povo de Israel da terra da escravidão, da terra da servidão, que eles estavam sendo escravos. O que aconteceu? Faraó, infelizmente, precisou perder o filho primogênito dele para aí sim dar libertação ao povo de Israel. E aí o sinal de proteção aos filhos de Israel foi o seguinte: Deus falou o seguinte: olha, povo de Israel, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o sangue do cordeiro, vão passar no umbral das portas e vão trancar o filho primogênito de vocês lá dentro. Porque aí à meia-noite, quando o anjo passar, o anjo vai ver lá aquele sangue simbolizando o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus, e não, o filho de vocês não vão morrer, não vai morrer. Olha só que interessante, se a gente for contextualizar isso, hoje Deus também está nos dando avisos de como não morrermos. Olha só, pessoal, olha o que até na televisão fala: pessoal, quem puder, fique em casa, mantenha o isolamento social, evite aglomerações. Não é verdade? Use máscaras. Então, em todos os momentos, Deus enviou regras e avisos de como nos livrarmos da morte. Outra coisa interessante de livramento foi no dilúvio. Noé construiu uma arca durante 120 anos e pregando o arrependimento. Todos aqueles que aceitassem a mensagem e quisessem entrar na arca também não morreriam no dilúvio. Infelizmente, muitos ridicularizaram e não acreditaram, e aí acabaram morrendo. Vocês percebem como a história se repete de maneiras diferentes? Hoje, muitas pessoas ridicularizam até algumas orientações. Assim foi também nos dias de Noé. Muitas pessoas também ridicularizaram. E não cabe aqui a nós julgarmos a ninguém. Cabe só a refletirmos, tá bom? Uma outra coisa interessante, além disso tudo que nós já falamos, né? Sobre as causas, né? Que isso tudo está acontecendo, as carnes, tudo isso. É o seguinte: a Bíblia diz em Jeremias capítulo 12, verso 4, que a natureza está gemendo por causa da maldade do homem. O homem está maltratando a natureza, os animais, e a natureza está começando a falar, a gemer de diferentes formas. E aí, nesse verso, vai falar o seguinte, que muitos que estão maltratando a natureza e os animais vão e falam assim: ninguém está nos vendo, nós podemos fazer tudo. Só que essas pessoas se esqueceram que o Criador que ama aos seres humanos, ele também ama a natureza. Ele também ama os animais, que são seres vivos também, que ele fez com muito amor e com muito carinho. Então, olhem só,
Deus está também permitindo que a natureza também fale e se manifeste pela questão também da justiça. Não é justo que o ser humano faça tão grande mal à terra e também não ouça a voz da natureza. É necessário sim, né, que a natureza também tenha a oportunidade de falar. E aí, já para finalizar, eu quero dizer o seguinte: além desse verso descrito em Apocalipse também, que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, especialmente daquelas pessoas que perderam seus familiares queridos, né, nessa época de coronavírus, alguns por descuido, por não obedecerem às regras, mas outros também, às vezes, porque era o momento, né, daquela pessoa, né, ser chamada por Deus. Nós não sabemos, né, os reais motivos da partida de cada um, mas Deus nos diz o seguinte: Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Se sinta confortado por essa mensagem que Deus dá. E outra coisa é, Provérbios 21, verso 31 fala o seguinte: o cavalo se prepara para a guerra, mas do Senhor vem a vitória. Bem, coronavírus vai passar? Sim, vai passar. Sabe por quê? Porque as pragas do Egito passaram. Porque as pragas do Apocalipse também passaram. O dilúvio também passou. E sabe o que é mais interessante? Que Deus a cada dia nos diz o seguinte: não há o que temer, contigo eu estou. E é sobre isso que eu vou cantar agora. Essa música vem com o título Não Há o que Temer e é do CD Adoradores, que eu gosto muito, tá bom? Vamos lá então. A música diz assim, ó: eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Para finalizar, Romanos 5, verso 8 e 9 diz o seguinte: Cristo morreu por nós e fomos salvos da ira de Deus. Você está salvo da ira de Deus? Você está salvo da ira também da natureza? Porque o teu Deus é quem te guarda. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, que você possa ter um dia maravilhoso e abençoado. E sempre se lembre, não há o que temer, contigo eu estou. Até um próximo Fala Deus. Tchau, tchau!